Bom dia, Hare Krishna. Bom dia, gente. Tomara que vocês tenham passado bem de sexta-feira pra cá. Tenham passado um final de semana restaurador. Tenham descansado, tenham sorrido, tenham, enfim, interiorizado a vida de outras maneiras. Seguimos por aqui com algumas reflexões para depois abrir o estudo dos sapatinhos vermelhos, onde a gente tem estudado. Embora a gente seja muito positivo, tenha muita fé que as coisas vão se encaixar, às vezes elas não se encaixam e a gente também precisa lidar com essas possibilidades para tomar conta, vigiar para não ir por esses caminhos. Enfim, antes disso, a nossa reflexão de agora é sobre solidão. Porque quando a gente começa num caminho espiritual, quando a gente começa num caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, muitas vezes a gente se vê só. Porque simplesmente uma nova consciência, ou seja, eu começo a fazer mudanças na minha dieta, eu começo a fazer mudanças no horário que eu vou dormir, eu começo a fazer mudanças a respeito do que eu acredito que é me divertir. Porque antes eu tinha um conceito de diversão e de repente, à medida que eu vou interiorizando certos aspectos meus, e esse eu, mim, meu, cada um transfira para a própria realidade, então cada um de nós, termina mudando esse círculo, essa dinâmica, e muitas vezes a gente, mesmo com pessoas que a gente ama, as nossas relações se distanciam. Acredito que cada um e cada uma passou já por isso ou tem experiência disso. Não é que o amor desaparece, não é que aquela amizade de infância não tem mais o valor no coração, mas a dinâmica da convivência muda. E aí, eventualmente, no caminho, também acontece que, nesses despertares, a gente olha o que está acontecendo no mundo e a gente vê que as pessoas muitas vezes não se importam. Então a gente tem despertares profundos em relação à empatia e à compaixão, ou seja, uma consciência aumenta, existe um corpo emocional que começa a ter espaço para lidar com a dor do outro e não só ficar falando da própria dor, porque falar da própria dor é também um lugar egoísta onde só a minha dor importa. Então tem muitos lugares de olhar isso e a razão, ou seja, aqui da reflexão, é simplesmente essa dor ser substituída por um espaço maior, porque muitas vezes a dor é iniciática, então ela permite que a gente também veja a dor do outro, eu crio esse espaço interior, só que aí o que acontece é que eu olho o mundo e parece que ninguém se importa. E pessoas que eu admiro, pessoas que eu tenho respeito pela inteligência, cada um e cada uma de nós em algum momento passa por isso. A gente tenta conversar com essas pessoas que a gente respeita, que a gente tem admiração, que são pessoas inteligentes, e a gente fica atônito e atônita que essas pessoas escutam as nossas palavras, algumas vezes por educação, não interagem com o significado delas e simplesmente continuam vivendo a mesma vida. E isso, em contrapartida, causa uma reação que a gente começa a se isolar. Então, acredito que cada um e cada uma já viveu isso ou vive isso. Isso pode ser também em relação íntima, não estou falando da amizade de infância, pode ser em relação íntima, pode ser em um casal, em uma sociedade, em amigos muito próximos, dentro de uma sanga, de uma comunidade. Isso acontece em relações humanas. Então, a solidão, a gente acaba tocando sem procurar por ela, porque a gente se vê diferente no sentido de ninguém mais está vendo? Será que só eu estou vendo isso? Como que essas pessoas que eu respeito tanto, que eu admiro tanto, e às vezes a gente quer falar de algo como nutrição para um nutricionista ou para uma nutricionista, ou de saúde à base de plantas, e a gente vai procurar um médico, e o médico, aquela pessoa inteligente, estudada, não se abre para aquilo e muitas vezes julga de uma forma negativa. Então, tudo isso vai causando de novo uma solidão que é praticamente involuntária, é uma reação para o mundo. Todo mundo acha que já tocou isso. E aí tem uma outra solidão, que é a solidão que a gente procura, não por isolamento, mas porque a gente entende em certos momentos... Agora eu não sei, que agora é tanta coisa de inteligência artificial, gente, que eu não sei o que está acontecendo aqui, mas... Apareceu um prompt aqui para mim que nunca tinha aparecido de inteligência artificial, de transcrição, enfim. Depois a gente vê isso. Nesse caso alguém receba alguma notificação, foi a primeira vez. Tá aí, vocês estão me ouvindo bem, né? Que eu tô vendo, a Rosa tá interagindo comigo, a Rosana também.
A Carla tá de câmera aberta, a Denise, Marisol, Beth, então estamos indo. A gata apertou algo aqui, entendi. A mestra gatinha sempre participa, ela é incrível. Enfim, então tem a solidão que é quase que involuntária e tem uma outra solidão que é voluntária. Essa solidão que é voluntária a gente também precisa entender porque ela não pode ser romantizada. Embora muitas vezes a gente queira ficar só, quando a gente passa por longos períodos de solidão, ou seja, retiros, quem já fez um Vipassana, por exemplo, mesmo que esteja dentro de uma comunidade, você está sozinho, você está sozinha. Aí tem outros retiros que são um pouco mais contundentes ainda, que a gente se isola num quarto. E num primeiro momento pode parecer um descanso. Só que aí coisas começam a acontecer. Nesse caso, quando a gente fica só, a gente não tem mais o outro para culpar. Então, por exemplo, eu sinto raiva porque o outro... E aí você tá sozinha num quarto, daí de repente você sente raiva porque você não consegue tomar banho na hora que você quer. Porque qualquer coisa corriqueira, e você percebe que a raiva está dentro de você, que o outro te dispara o gatilho, tem a responsabilidade dele, mas você começa a perceber que tem coisas guardadas em você que o outro mostra, mas não que o outro cria, entendem? Então, a solidão voluntária, ela permite um estudo fino das coisas que estão guardadas em nós. Outra coisa que acontece nessa solidão que é voluntária, quando eu estou cercada, eu tenho papéis e máscaras. Cada uma de nós na sociedade tem. Máscaras que o espírito vive, por exemplo, sendo filha, sendo marido, sendo esposa, sendo... A gente tem isso. E aí, quando a gente está sozinho, o outro não tá para validar a nossa máscara. E aí acontece uma reflexão importante, que é uma distância entre o papel, que cada um e cada uma aqui, de alguma forma, em vários papéis, que a gente está representando na vida, e de repente um lugar onde não tem papel. E aí quem é você quando a gente não está fazendo algo para falar para nós que somos alguém? Então essa solidão voluntária, ela não pode ser romantizada, porque ela é um enfrentamento com a gente, aonde ao cair dessas máscaras e desses papéis, a gente pode ter despertares mais profundos e entender também como a gente vem sendo iludido e iludida para viver de acordo com os papéis que a gente representa e não de acordo com quem a gente é. Por exemplo, você foi um pai e uma mãe por 30 anos, por 40 anos, e um belo dia seu filho muda, sua filha muda de país. E aí você diz assim, ou que sai de casa, que seja. E aí, de repente, aquele papel. Como que é aquele papel? Porque você achava que você era aquele papel. E, de repente, não tem mais aquele papel. E aí, quem é você? Ou a gente está muito tempo numa relação íntima. E um belo dia, aquela relação, a gente vem para a realização que ela acabou. Ou a gente tem uma realização de filho. Só que quando a gente é filho de uma mãe, e a gente tem 18 anos, de um pai, a gente tem 18 anos... O papel desse filho é diferente do que quando o filho tem 40 e de repente a mãe tem 85. Não é assim? E aí às vezes a gente está o quê? Identificado nos papéis. E a gente tem dificuldade em saber que os papéis mudaram. E a gente acha que a gente é o papel e tudo fica uma confusão. Essa identificação é muito forte. Então passar por períodos de solidão voluntária, ou seja, os retiros espirituais, fazem com que a gente perceba a identificação nos papéis e comece a questionar mais profundamente quem de fato a gente é. Relembrando sempre, enfatizando que aqui o papel da espiritualidade não é a gente viver melhor no samsara, mas para que a gente saia do samsara, para que a gente pare com esses ciclos intermináveis, com essas ilusões, onde a gente se apega a coisas temporárias e sofre porque elas mudam. Sendo que a gente sabe que a realidade aqui é efêmera. A gente sabe aqui, a gente tem esse conhecimento, mas a gente não vive esse conhecimento, já que a gente sofre cada vez que muda alguma coisa. Então, nesses períodos de solidão voluntária, dentro de métodos e técnicas, então não é que te trancam num lugar e você fica sozinho com a sua mente, desenvolvendo ainda mais neurose. Ou seja, a gente é colocado em certas situações, colocados em certas situações, onde a gente possa interiorizar certas identificações que aconteceram ao longo do caminho e que a gente nem percebeu. Até porque toda a sociedade validou isso de novo.
A sociedade valida que você seja um certo papel, afinal de contas a gente termina sendo uma peça nessa engrenagem. Então sair para esses retiros é importante para que a gente comece a romper a identificação com os papéis e comece a questionar realmente quem a gente é, até para que a gente tenha mais sabedoria para lidar com esse vem e vai da vida. Porque, ou seja, tudo bem, a gente pode até gostar de um papel, mas ele termina. Cedo ou tarde ele termina. Porque é assim, embaixo do sol é assim, tem validade. Então, a gente entrar nessa solidão voluntária é uma coisa boa, mas não pode ser romantizada, porque é pancadaria. É pancadaria a gente se enfrentar, é pancadaria a gente ver que a raiva está dentro da gente, que é a insatisfação. A gente fala assim, por exemplo, eu não tenho tempo para praticar. É comum uma pessoa ficar sozinha um final de semana inteiro e não fazer a prática também. Porque a razão que ela não pratica não está no exterior, e sim nas barreiras que ela tem dentro dela de identificação com o que deve ou não ser feito, inclusive ligado a essa purificação ou falta de purificação da mente, que consegue fazer ou não o que deve ser feito. Então, muitas vezes a gente pensa, eu não tenho tempo. Só que quando você tem tempo, o que você faz? Não, quando eu tenho tempo eu relaxo, eu fico vendo série o dia inteiro, maratona de série. Será? Ou seja, então, peraí, ou seja, então, entendem? Ou seja, a questão não é não ter tempo, mas é não ter uma atitude correta. E isso tudo é muito explorado, especialmente no budismo tibetano, aonde eles mestres, eles lamas, passam para nós instruções, aonde a gente possa se isolar por um determinado tempo para se enxergar. Enxergar, ou seja, como a gente se valida através da percepção do outro, que não tem nada a ver com quem de fato a gente é, mas com esses papéis de novo e com esses buracos e furos emocionais que a gente tem e que são pontos cegos na nossa caminhada. E que se a gente não parar e colocar tudo isso em perspectiva, isso começa a viver nossa vida. Isso papel, isso buraco emocional, isso carência, isso trauma, isso ferimento, isso, e aí você completa a frase que com certeza você deve ter seu próprio vocabulário para completar isso, porque todo mundo encarnado e encarnada tem essa relação. Então, essa solidão, ela precisa estar em um momento, é um chamado que acontece no nosso coração, para que a gente tenha esses espaços. O lugar de retiro também, ou seja, uma floresta, uma caverna, um ermitério, é sempre um lugar onde a gente vai para um ventre, para um útero. Então, toda a ideia é que a gente consiga renascer através desses processos. Renascer menos identificação com os papéis. Renascer um lugar mais neutro, em termos não do que a sociedade faz a gente pensar que a gente é, mas realmente quem a gente é e prestar um serviço para a sociedade. Um serviço de despertar, um serviço de aliviar sofrimento, um serviço de compaixão. Então essa é uma solidão que está ligada ao espiritual. E a solidão involuntária, essa é um pouco mais delicada, porque leva a gente a sofrimento. Então percebe, a outra leva a gente a despertar. A outra leva a gente a perceber que existe algo maior do que esse papel que eu estou aqui identificada. Existe algo que eu me iludi. E quando eu estou sozinha, eu consigo me desenganar. Eu consigo me desiludir. Então, não é uma coisa negativa. É algo que, dentro de mim, me sustenta em um lugar diferente do efêmero. Me constrói uma firmeza que eu olho e digo, isso daqui não é real. Por que não é real? Porque é transitório. Nada do que é efêmero, eles dizem para nós que é real. Real é o que não muda nunca. Real é o que permanece. Então, real é a virtude, é o amor. E é a base disso. É como se fosse o sol, ele de certa forma é transitório. Por mais tempo que ele dure, em algum momento acaba. Então, todas as galáxias, tudo isso é transitório. Agora, a força que sustenta tudo isso não é transitório. Só que a questão toda é como se a luz se identificasse sendo sol. E sol é um papel da luz. Entendem? E assim é na nossa vida. Então, essa outra solidão espiritual, que a gente pode tratar num outro termo, que muitas vezes é usado nos círculos também, que é a solitude, essa solitude leva a gente a despertar, a se desenganar, a se desiludir, de uma forma positiva, porque a gente entra em contato com a gente. Só que precisa ter uma certa preparação prévia para não romantizar o momento e ter também uma orientação para que quando esses papéis comecem a cair, a gente visitar esse vazio, mas saber ser funcional no mundo.
Porque da mesma forma, os papéis caíram, mas e aí? Quem é você agora? O que você vai fazer agora? Então tem que ter uma preparação e um respaldo para que isso esteja encaixado dentro da gente e que não vire uma crise existencial. Alguns buscadores espirituais terminam em crises existenciais quando existe a desassociação do papel. Isso é muito sério e precisa ser visto sem romantização nenhuma. Então isso acontece dentro de mosteiros, dentro de conventos, e são aspectos que a gente, como buscador e buscadora, não pode romantizar. O psicológico, a mente precisa ser sempre tratada com muito carinho, porque é uma ferramenta, aquela tecnologia de ponta, só que a gente não sabe usar muito bem. E aí a hora que nesse corte afiado dela, a gente pode virar essa faca contra nós mesmos. A outra solidão é uma solidão que causa para nós, ou seja, um sofrimento. É uma solidão que faz a gente não ter conexão. É uma solidão que a gente olha em volta da gente, quando às vezes a gente está na nossa família, e as pessoas que mais a gente ama, as pessoas que a gente tem respeito, que a gente admira, e a gente de repente vai no Natal ali, depois das nossas escolhas de não ferir mais nenhum ser, e a gente vira chacota das pessoas. E aí, dependendo de onde a gente está dentro da gente, a gente ataca as pessoas. E aí aquela comemoração bonita de Natal vira um presságio de uma terceira guerra mundial. E daí a gente fala assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Ou então a gente fala, não, eu nem vou no Natal. Só que seu pai e sua mãe já têm 89 anos, 115 anos, e daí você vai deixar de ir no Natal, você não sabe se tem um próximo. Aí Deus o livre, acontece alguma coisa no meio do caminho, daí vira culpa. Então, ou seja, essa solidão primeira é uma solidão que vem de um desajuste, de uma falta de lugar de realmente se bancar num papel novo, de manifestar quem você é independente da aprovação do outro. E daí nesses estudos a gente precisa ter um lugar especial para lidar com a rejeição, que é um aspecto que muitas vezes a gente não trabalha tão bem. E a gente precisa dar direito para o outro rejeitar a gente. Ninguém aqui está em um lugar de soberania espiritual, psicológica, ou o que quer que seja, que o outro tenha que gostar da gente, meu bem. O outro tem o direito de não gostar da gente. Agora, quem vai ser a gente depois que o outro não gostar da gente, aí a gente vai ver que papel que vai ficar, ou se a gente vai se desassociar dos papéis. Porque daí quando o outro não gosta da gente, a gente pode se sentir traída, a gente pode se sentir o traído, a gente pode se sentir enganado, enganada, a gente pode se sentir mil coisas. O outro tem o direito. Então, essa solidão que vem porque a gente termina se isolando, então uma solidão a gente está falando de solitude, e essa outra solidão a gente vai falar de isolamento. Um isolamento porque a gente vê como se não existisse um senso de pertencimento, e pertencer é uma necessidade humana, e eu diria que não só humana. Quando eu observo os mestres animais aqui, dificilmente eu vejo um mestre animal que não tenha um senso de pertencimento. Eles têm um aspecto que a gente perdeu, em grande parte, que é com a natureza, e o outro é com a comunidade deles. Então, por exemplo, quando a gente isola um deles, por exemplo, o Ditinho agora, o Ditinho ele acha que é bode, então ele não procura o rebanho de bovino, mas quando ele vê que os bodinhos estão longe, aí ele fica como quem sou eu, daí os bodinhos saem correndo, eu falo que ele é o quinto bode, porque ele sai saltitando atrás dos bodinhos. Então, assim, ele tem o senso de pertencimento em outro lugar, mas ele tem. Então, enfim, o senso de pertencimento, a gente fala do ser humano, só que observando os mestres animais, a gente nota que eles têm também. E da mesma forma, quando o ser humano se isola, então não estou falando do retiro espiritual, quando existe o isolamento, da mesma forma com o mestre animal, tem alguma coisa de errado. Então, se tem uma fêmea grávida e ela vai dar à luz, ela tende a se isolar. Então tem alguma coisa errado fora de um contexto cotidiano. Tem uma exceção à regra, ela se isola. Agora o senso de pertencimento está o tempo todo. Então onde tem esse isolamento está acontecendo alguma coisa. E a gente precisa ser sincero, a gente precisa cuidar de quem está perto e notar se alguém se isolou. E a gente precisa, ou seja, como comunidade, para que a gente esteja um para o outro, uma para a outra, uns para os outros. E a gente precisa notar quando a gente está se isolando.
Porque o isolamento, embora ele pareça uma restauração, ele na verdade drena a nossa energia. Porque geralmente quando a gente se isola, a gente está em sofrimento. A gente não está na solitude espiritual de um desengano, um despertar, uma desilusão. A gente está em um lugar às vezes de vítima, às vezes de culpa, às vezes de arrependimento. E aí é a hora que a gente precisa proclamar que a gente necessita de ajuda. É também importante que a gente peça ajuda para sair do isolamento. Então, um cenário desenhado, outro cenário desenhado. Me sinto só. E agora eu quero trazer um lugar de reflexão que é quando a gente se sente só. Lembra de um pertencimento do mestre animal que eu citei, que é com a natureza? Quando a gente se sente só, a gente interrompeu uma conexão com a natureza, física e espiritual. Então, quando a gente se diz só, a gente já proclama que a gente rompeu todas as conexões invisíveis de pertencimento ao universo, de pertencimento com a nossa família espiritual, de pertencimento com os nossos guias, com as entidades que nos guiam, com as deidades, com as forças da natureza, com os nossos ancestrais. 50% do teu corpo, teu pai, 50% do teu corpo, tua mãe. Aí quando você fala, eu me sinto só, repara como que é a tua conexão com teu pai e com a tua mãe. Porque quando essa conexão existe de uma maneira limpa, de uma maneira translúcida, você não se sente só, você se sente acompanhado, acompanhada pela sua ancestralidade. Então, quando a gente fala dessa solidão, tem muitos aspectos para a gente olhar de dizer, pera, tudo bem, ou seja, eu de alguma forma me encontro aqui só. Aonde foi que eu perdi a conexão? Eu posso ter perdido a conexão com pessoas no sentido de papéis, mas com seres a gente não perde a conexão. Porque existe um fio de ouro ligando todos nós e todas nós. É o mesmo sopro. Esse fio, é esse vento que a gente fez essa reflexão na semana passada. É o mesmo sopro sustentando a gente. E quando a gente perde a conexão, é como se a gente estivesse respirando por aparelho. A gente não está mais ligado a esse sopro. Então, como que é que isso aconteceu? E isso você precisa vasculhar em você. Que tipo de ferimento levou você a se isolar a tal ponto que você foi cortando todas as suas conexões? Conexão espiritual com Deus, com a deusa, com Oxóssi, Oxalá, Shiva, com o pastor, com quem quer que seja. Você cortou. Com a natureza, com os seres, com a sua ancestralidade que vive no seu corpo. Como foi que isso aconteceu? E às vezes a gente não entende muito como e o porquê, mas quando a gente para simplesmente trazendo isso, deixando emergir essa consciência, já naturalmente a gente estabelece conexão com algo maior. É como se a gente soprasse um pouco de vida na conexão de novo. E eu quero hoje pedir aqui para que a gente sopre essa conexão. Porque dizem que a gente dá um passo para o Buda e o Buda dá 100 na nossa direção. Só que o Buda não dá 100 na nossa direção sem que a gente dê o primeiro em direção a ele. Então pensa Buda como Deus. Pensa Buda como divino. É preciso que cada um e que cada uma que queira sair do isolamento. E aí eu trago uma outra questão que é a saúde mental. Que está assolando tantos e tantos de nós nos nossos tempos. O nível de estímulo que nós estamos tendo é insalubre. E se você não cuidar da sua mente, cedo ou tarde, você vai cair. Eu vou cair, cada um e cada uma de nós vai cair. Então, isso é o que? É um tom de ameaça? Não, é um tom de cuidado. Porque a gente também fica vivendo como se as coisas não existissem. A gente está num nível de alienação enquanto sociedade que cada um vai se isolando, perdendo essa conexão, não sente mais empatia nem compaixão pela dor do outro, a dor própria parece maior. Quando sente, então vamos tomar um remedinho para não sentir, e aí estamos numa sociedade de zumbi. Então, tudo isso, a nossa saúde mental comprometida, como é que a gente vai conseguir meditar e realizar a natureza da mente? Como que é que a gente vai conseguir andar um caminho espiritual
quando a gente está dentro de um aparelho totalmente insalubre, inclusive essa insalubridade ligada à percepção da vida, com distorções tamanhas em função de ferimentos, alienações e essa insensibilização que aconteceu no ser humano. Então a gente entrar em contato com essa solidão, que virou isolamento, que virou essa falta de conexão com alguma coisa maior, a gente entrar em contato com isso já é em si um antídoto. O antídoto para a gente estar mais presente, para a gente encarnar de novo em quem a gente é e não em um papel transitório que vem e vai e que tem tantas facetas diferentes e que nenhuma de fato é real. Então só queria pedir para a gente, ou seja, reflete qual é o momento da sua vida que você precisa de um retiro espiritual, sem romantizar, porque os retiros espirituais eles não são exatamente férias. Eles são um momento de muito trabalho e de desconstrução. Quando você precisa disso, qual é a linhagem que você vai, quem vai te assessorar quando tudo isso for mexendo dentro de você, seja uma professora, um professor, um orientador, um mestre, você que vai procurar. Quando você precisa disso. E tenha em mente que a gente precisa. Então não é uma fraqueza precisar. É uma fraqueza a gente se isolar. É uma fraqueza a gente querer resolver tudo sozinho, sozinha, porque a gente deixou de confiar no outro, que o outro é capaz de guiar a gente, que a gente é capaz de se entregar à guiança do outro. Isso é fraqueza. E a gente precisa olhar com cuidado, porque fomos machucados e fomos machucadas. E terminamos muitas vezes fugindo e dizendo que essa fuga é a nossa força. Quando a nossa força está no enfrentamento e na superação. Então, quando você precisa de um retiro espiritual, é algo. E aqui, no momento onde a gente está, se você se vê isolada e se você se vê isolado, cuidado, porque nesse lugar é muito difícil a gente poder contribuir. E a gente precisa contribuir para o mundo. A gente precisa contribuir para o mundo para que a vida em si prospere. E isso dá para a gente um senso, então, além do pertencimento, um senso de propósito. Porque muitos e muitas de nós têm um senso do quê? De solidão extrema. Não só porque não tem pertencimento, mas porque vivem sem propósito. Porque a vida parece algo raso, aonde não importa se eu morri ou se eu vivi, aonde a minha vida não diz respeito a mais ninguém além de mim mesma. E isso causa uma dor tremenda, porque no fundo o egoísmo não é que ele só faz mal para o outro, ele faz mal para a gente também. Então a melhor opção que a gente tem na vida é o altruísmo, inclusive por egoísmo. Então, o outro sempre termina sendo um lugar onde a gente se resolve não no contexto da validação, não no contexto do que eu recebo do outro, mas do que eu dou para o outro. Só que para eu conseguir dar alguma coisa para o outro, eu preciso me conectar com ele. E para eu me conectar com ele, não vai ser simplesmente no papel, vai ser através desse sopro, entendendo que esse sopro quer reverberar, quer continuar, quer seguir, independente dos papéis. Independente daqueles seres viverem perto de mim ou não. Independente de eu sentir um amor que é pessoal de convivência ou um amor impessoal que não é de convivência. Então, pertencimento é importante, mas propósito também. E quando a gente olha as dores das pessoas hoje, existe uma falta de pertencimento, às vezes na própria família. Existe uma falta de pertencimento em tantos outros aspectos sociais, como a gente comentou, e existe um senso de falta de propósito. Quando que se vive uma vida sem propósito? Quando se vive apenas para nós. Nada na natureza vive apenas para si. Você olha para uma macieira dá maçã para ela comer maçã? O sol existe para ele brilhar para ele mesmo, para ele olhar e falar como eu sou lindo. Então, não existe na natureza um papel que seja para si. Então, a falta de pertencimento e a falta de propósito geram a questões de isolamento, que em contrapartida mexem com a saúde emocional, que em contrapartida promovem o quê? Esse balanço do que é saúde mental. E aí a espiritualidade, quando ela é encontrada, ela serve como um alívio. Ou seja, a espiritualidade, nossa, eu medito e eu me sinto melhor. Só que isso é uma redução da meditação.
O que a gente quer aqui é transcendência. O que a gente quer aqui é ajudar os seres através de um senso de esclarecimento maior. E não simplesmente a gente viver aliviado, aliviada, dentro de outros papéis que a gente vai descobrindo. Ah, então agora eu sou um meditador, eu sou uma meditadora. Tem um outro papel para mim. Mas eu não estou vivendo sem o papel, entendem? Então isso tudo precisa dentro da gente encontrar uma certa clareza. Então pensa nisso, você sente pertencimento? Não, não sinto. Então procura o que aconteceu no meio do caminho. E lembra que o teu primeiro pertencimento é com seres de forma impessoal. Não com a mãe, com o filho, com o pai, com o marido, com a ex-esposa, com esse senso de pertencimento da gente compartilhar um sopro vital. E além desse pertencimento, propósito, não vive só para você. Viver só para você, viver só para gente, é uma forma, de novo, de egoísmo que não é só o outro que está sofrendo, é você. Então, pelo seu bem, seja altruísta. Então, pertencimento e propósito, estuda isso. E dentro desse caminho todo, em certos momentos, realiza que você não precisa se isolar, mas você precisa se restaurar. É como se você tivesse que reiniciar os papéis dentro de você. Você fala, opa, eu não sou mais esse papel, eu não sou mais aquela pessoa. No casamento a gente tem isso, a gente está muito tempo com uma pessoa e daqui a pouco a pessoa, nesses anos, mudou e a gente mudou também. E a gente precisa parar, se realinhar e ver como que é esse pertencimento dentro da relação. Amizades têm isso, sociedades têm isso. Mães têm isso à medida que os filhos crescem. Filhos têm isso quando as mães envelhecem. Então a gente precisa parar uma hora e falar, opa, como que está acontecendo? Então, coloca tudo isso em perspectiva, porque cada vez que a gente ganha clareza, é como se isso dentro da gente, que parece um novelo de lã vegana, todo enrolado, se a gente estivesse puxando fio por fio e ganhando esclarecimento, entende? Dentro da gente deixa de ser aquele emaranhado que tá tudo feito um nó. E aí a gente olha e diz, entendi. Então aqui eu só preciso de um momento para respirar e recuperar minha conexão, porque os retiros fazem isso. A gente restaura a nossa conexão impessoal. Nossa, então aqui eu preciso ir para me desvincular dos papéis. E nesse dia a dia, vai vigiando você para entender o que é solitude e o que é isolamento. Porque às vezes onde a gente diz que a gente está se defendendo, é só o lugar onde a gente se trancou e fica lambendo as nossas feridas. E aí não tem cura. Aí só tem covardia. Agradecida? Temos reflexões para fazer? Pensem um pouquinho nisso, então de novo enfatizando. Solitude espiritual, retiro, bacana, em certos momentos da vida a gente precisa, tá? E tudo bem. E às vezes os retiros estão disponíveis, mas a gente também tem um lugar de apego que a gente fala, eu não posso sair da minha vida porque o meu mestre cachorro vai morrer se eu não estiver perto dele. Sim, mas você tem como sair e deixar alguém cuidando do seu mestre cachorro. Mas ninguém cuida do meu mestre cachorro como eu. Claro que não, só você é você. Só que tem alguém que vai conseguir cuidar dele para ele não se matar no período pulando da janela, por exemplo. Não, mas olha, o meu pai, só eu consigo cuidar do meu pai. Sim, só você é filha dele, só você tem o karma dele, só você é filho dele, só é isso mesmo. Mas você tem um lugar de desapego onde você consegue cuidar para que ele tome o medicamento no lugar, para que ele tome banho, para que ele, de alguma maneira, para você conseguir sair. E se isso não acontece, você pode estar apegada ao papel e se validando em como você é importante no mundo, porque você não consegue sair de toda essa estrutura. Então, sacode aí por dentro. Se está tendo chamado para esse retiro espiritual, cuidado que quando a gente está muito apegadinho assim, isso não é a gente não honrar as nossas responsabilidades. É a gente delegar as responsabilidades momentaneamente para a gente voltar mais forte. Porque se você acredita que você não precisa de sono espiritual, ou seja, de descansar para voltar com força, você está iludido e uma hora você vai cair. Porque é assim, ninguém aqui é robô. Caso ninguém tenha percebido ainda. Então precisa parar. E do mesmo jeito que a gente para dormir, a gente precisa dormir no contexto de descansar a nossa mente num retiro espiritual. E cada vez que você fala, eu não consigo sair, você está com apego ao seu papel que só você consegue desempenhar aquele papel.
E eu falo, ou seja, com uma intimidade nesse lugar que é bem delicada, que é a responsabilidade que eu tenho no Vale da Rainha para eu conseguir sair. E eu sinto que esse sair já é em si um lugar de ensinamento espiritual enorme, onde eu tenho que confiar que, ou seja, isso daqui não depende de mim. Eu tenho um papel, mas não depende de mim, isso daqui depende de Deus. E eu, como uma mera servidora, aqui estou. Então, é tudo um lugar bem delicado, sabe, gente? Que não é a gente negar as nossas responsabilidades, mas a gente delegar. E aí, então, vai pensando nisso. E aí, pensando aqui, isolamento. E isolamento, então, eu tô com essa falta de pertencimento. E aí, isso tudo me leva a um lugar, porque eu me isolo, então como que eu vou conseguir contribuir? E nesse isolamento, eventualmente, eu até causo problema para quem está em volta. Porque tudo isso vai me desregulando por dentro e eventualmente eu preciso de ajuda também. E leva sempre em consideração que em algum momento a gente vai precisar de ajuda e tá tudo certo. Só que o que eu tô dizendo aqui é a gente fazer por onde a gente acelere o movimento e a gente fazer por onde a gente previne o movimento. Então, nessa outra, no isolamento e na solidão, nessa forma cotidiana, pertencimento e propósito. Cada um e cada uma de nós precisa refletir a respeito disso. Quanto mais, e se você pensa, não, eu não posso me dar o luxo disso, que eu tenho muita coisa para fazer pelo outro. Lembra que quanto mais esclarecido e esclarecida você e eu estivermos, mais efetivo e adequado e contundente vai ser de fato o apoio que a gente dá para a vida de uma forma impessoal ao nosso redor. Então não tenham um espaço dentro, ou vigiem esse espaço, aonde não, eu não posso não estar. Porque esse lugar é bastante perigoso. Esse lugar só fala de um apego, esse lugar só fala de um lugar onde a gente se valida na nossa falsa importância, na falsa importância que nos damos, através dos papéis que momentaneamente desempenhamos. E que sem aquele papel, quem é a gente? Então a gente cuida de uma mãe em 50 anos. E aí um belo dia a mãe faz a passagem. E aí quem é esse filho agora? Quem é a mãe quando os filhos saem de casa? Quem é a gente quando a gente é demitido? Quem é a gente quando a gente é demitido, às vezes, de relações pessoais? Quem é a gente quando a gente muda de país? Quem é a gente quando? Então percebe como essa identificação, essa falsa identificação, então um senso de pertencimento a um lugar maior. E propósito, não vive só para você. Encontra uma forma de atingir os outros positivamente. E isso não precisa ser romantizado também. Às vezes a gente ser uma pessoa mais calma no trânsito já é alguma coisa de contribuir com a vida dos outros. Às vezes a gente demonstrar um mínimo de educação em uma sociedade que parece que está sempre agredindo o outro, já é uma forma também. Então, por favor, pensem nisso, reflitam nisso e se atravessar, façam ajustes na vida de vocês para que a gente outra vez pertença a algo maior. Viva com senso de propósito e sempre que necessário, que a gente possa sair dos contextos relativos de papéis que desempenhamos para a reestruturação espiritual de quem de fato a gente é. Concluímos? Encaixou tudo aí dentro? Muito agradecida, gente. Pedi pra gente alinhar nossa coluna um minutinho. E respirando. Respirando algo que é um sopro que sustenta todos os seres. Os que você conhece, os que você não conhece. Os que você gosta, os que você não gosta. Como você poderia se sentir só? Quando você está conectado, quando você está conectado através desse sopro com todos os seres e com todo o universo. Acalma, portanto, o seu coração, porque o que você pensou que fosse solidão era apenas uma crise. Da mente exacerbada por estímulos incontáveis que levou você a acreditar que você não pertence.
a lua, sua mãe, as estrelas são todas suas irmãs. E esse vasto céu infinito é a própria matéria fina do seu espírito. Respira, portanto, aliviado, respira aliviada. O alívio de saber que toda solidão é ilusão. E restaurando a sua conexão, o seu pertencimento, realiza que essa grande unidade que você é parte é interdependente e que a sua vida colabora para a vida da unidade. Sempre que você escolhe não se fechar, sempre que você escolhe continuar, sempre que você resiste, renasce, segue, continua, a sua vida importa. Na insignificância da pequena parte que cada um e que cada uma pode se identificar, nessa mesma insignificância, que você não se esqueça que a sua vida importa. E que essa vida é amada por esse todo, que em uma relação interdependente precisa de você tanto quanto você precisa desse pertencimento a algo maior. Que isso te abrace agora na solidão de quem pensa não ser suficiente, não ser adequado, adequada. Realiza esse amor. Um amor que te abraça. E dentro desse sentido de unidade, foca o seu olhar interno, não mais para o seu papel nesse grande cenário, nesse enorme cenário de realidade interdependente, e foca o seu olhar nesse inteiro. Esse inteiro que de tão grande parece não conseguir ser visto, que é como um abismo, um vasto céu. E em uma fresta desse foco é possível que o abismo, que esse vasto céu, em vez de ser observado, observe você. E em um suspiro profundo, é possível que você se realize? Nada nem ninguém, num vasto céu, num abismo profundo, que te olha, te engole, e de tanto te fazer nada, te faz tudo. Pertence e serve. Sua vida importa. Honra sua vida na vida de todos os seres. Vive de forma a manter esse sopro, a vida em si, a preservá-la. E assim, pertencendo e com propósito, se entrega a um fluxo que te cuida.
para que você caminhe os seus caminhos interiores e não só no mundo. E respire em paz, realizando essa interdependência, essa unidade, esse propósito, essa vida que se mantém e não se detém e que te convida a deixar lugares apertados para viver na imensidão do infinito. Namastê, abrindo os olhos. Tá agradecida, gente? Que reverbere aí algumas reflexões. Eu acho que eu perdi 2 comentários aqui, eu só vou abrir. A Suzana comentou que você se sentiu muito só. Sim, são estudos finos pra gente fazer. Bom, vamos nos estudando. Eu acredito que cada um e cada uma já tenha se sentido só. E que a gente possa agora olhar para essa solidão e essa solitude por outras perspectivas. Dessas perspectivas que o Oriente pede para que a gente se observe. Então, eu volto aqui dizendo sempre que todos esses ensinamentos são pautados em lamas, em mestres, em escrituras, em tratados que deixaram para nós. Só estou vocalizando e agradecendo vocês por me permitirem escutar de novo. Dessa forma, vamos ombro a ombro nessa senda espiritual. Muito obrigada. A gente retoma agora com... Eu sei do horário, a gente vai cortando em pedacinhos. Por favor, venham. Só quero tratar um pouco da mutilação agora nos sapatinhos vermelhos. Por favor, se vocês puderem, venham. É um estudo importante de sombra. Muito agradecida. Hare Krishna. Beijos.